Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos. Estudamos essa semana de Josué, capítulo 13, até Juízes, capítulo 9. Vou fazer aqui um breve resumo do livro de Josué, porque na semana passada lemos ainda Deuteronômio, e no estudo que eu fiz na semana passada não conseguimos falar sobre Josué, e agora essa semana já estamos no livro de Juízes, ok? Então, um breve resumo. O livro de Josué, iremos ver a narrativa da conquista da Terra Prometida e sob a liderança de Josué. Então, Deuteronômio, vamos ver que Moisés morreu e Josué foi o seu sucessor. E vamos ver que o livro de Josué se divide em três partes: a conquista da terra, a distribuição da terra e vamos ver os últimos discursos, a aliança ali de forma renovada. Então, na conquista da terra, que está ali entre os capítulos 1 e 12, vamos ver que Josué ele assume a liderança, encoraja o povo a confiar em Deus. Vamos ver a travessia milagrosa do Jordão. Vamos ver a queda de Jericó, entre outras batalhas ali contra o povo cananeu. Vamos ver depois, na segunda parte, de distribuição de terra, está ali entre os capítulos 13 e 21. Cada tribo recebeu ali a sua porção de terra. E vamos ver também, vou colocar aqui, e vamos ver também os últimos discursos ali entre os capítulos 22 e 24, mostrando Josué exortando Israel a permanecer ali fiel a Deus e reafirmando a aliança. Ele, inclusive, declara aquela frase bastante conhecida: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o povo todo, né, confirma também a mesma coisa. Então, temos ali talvez três temas principais: é a fidelidade de Deus, porque ele cumpre as suas promessas e o povo estava ali assumindo, tomando posse da terra que fora prometida. Temos a obediência e vitória, porque a conquista ela vem pela obediência. Então nós estamos aqui agora com uma geração que nasceu no deserto, já sendo ali discipulada. Não tinha ali aqueles vícios do Egito. O Egito não estava dentro delas. Era um povo liberto, já nasceu já, né, liberto. A gente vê que eles aprenderam da pior forma, com os erros dos pais. Os pais erraram, morreram no deserto, olhando os erros dos pais, e Moisés falando: não faça como os vossos pais fizeram. Então, eles foram ali obedientes e conseguiram obter a vitória. E nós temos como tema também principal, que é um tema toda a Escritura, a santidade, compromisso. Israel deve permanecer fiel ao Senhor. Nós devemos permanecer fiéis ao Senhor. E vamos ver que no livro de Josué, de fato, o povo ali permaneceu firme. Então, a gente vê uma obediência, né, muito boa, principalmente quando na sequência, ao lermos Josué, a gente fica até num nível de estresse. Caramba, que isso? Como é que pode? Como é que esse povo está fazendo isso? Temos algumas questões interessantes em termos de conexão. O nome Josué, em hebraico, é Yehoshua, e esse nome é o mesmo nome de Jesus. O nome de Jesus em hebraico é Yeshua, mas é porque esse nome ele teve uma contração com o tempo. Então, um período ali antes do cativeiro babilônico, o nome era Yehoshua. Após o cativeiro, houve ali uma contração, uma redução do nome, e ele passou a ser Yeshua. E uma prova disso que nós temos no livro ali de Neemias, quando vai citar o nome de Josué, filho de Nun, nós vamos ver no hebraico ali Yeshua ben Nun. Então, Yeshua ben Nun é justamente Josué, filho de Nun, e agora a escrita no período pós-cativeiro babilônico vai mostrar
o mesmo nome de Jesus em hebraico. E é interessante que vamos observar que enquanto Josué estava vivo, enquanto os anciãos que sucederam ali, eles estavam vivos também, o povo de Israel permaneceu fiel ao Senhor. Vou estar colocando aqui um texto sobre isso, que é o fechamento aqui do livro. Josué, capítulo 24, verso 31. Israel cultuou o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué e que conheciam toda a obra que o Senhor havia feito em favor de Israel. Olha que bênção. Vamos ver que Josué, ele morreu. Depois, os anciãos que ainda estavam vivos e permaneceram vivos, mesmo após Josué, o povo ficou firme. Mas, infelizmente, com a morte de Josué e a morte desses anciãos, essa geração morreu depois de Josué, começou a vir um período de decadência espiritual. Um período ali que deu um ciclo de infidelidade e também de juízo. Isso está descrito no livro de Juízes. Vamos ver logo no início, né, do livro de Juízes que tiveram novas conquistas, mas o povo ali não conquistou por completo. Então foi uma conquista incompleta. Então logo no início aqui, nós vamos ver que o povo de Israel deixou, né, alguns habitantes vivos, né, não expulsou. Então aqui, por exemplo, vamos ver que não expulsou os habitantes. Então, isso tudo fez com que esse povo idólatra continuasse habitando no meio deles. Então, vamos ver, ó, que a tribo de Asser continuou habitando no meio dos cananeus. Então, infelizmente, isso tudo contribuiu para que essa onda de pecado, esse ciclo de apostasia acontecesse. A história narrada aqui em Juízes 1 inicia com uma aparente vitória, né, se formos ver aqui as novas conquistas em Canaã. No entanto, foi uma obediência parcial. Tribos, né, como Manassés, Efraim, Zebulão, não expulsaram completamente os habitantes pagãos. E com isso, né, com a convivência, pessoas que estão associando com os idólatras. Infelizmente, em algum momento ali, com essa convivência, inclusive depois eles acabaram sujeitando esses povos a trabalhos forçados. E essa decisão acabou sendo espiritualmente desastrosa. E vieram consequências ruins. Deus havia ordenado a total remoção de ídolos, a total remoção dos cananeus. Isso não por crueldade, mas para proteger Israel da contaminação. Então Deus pediu remover por completo. O povo não obedeceu. Não existe obediência parcial. Se Deus pede 3 coisas, isso, 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 aí a pessoa fala, vou fazer pelo menos essa. A pessoa desobedeceu. Pode dizer que a pessoa é obediente? Não. O parcial não é nada. Ou é tudo ou é nada. E vamos ver que isso tudo fez com que Israel se contaminasse. Manter esses povos entre eles, vamos ver que progressivamente eles foram sendo seduzidos pelas práticas religiosas e passaram a servir esses deuses locais. E, infelizmente, essa desobediência foi uma sementezinha ali e futuramente surgiu ali a quebra da aliança. E conforme eu mencionei,
A gente vê no livro de Juízes todo, há um ciclo de apostasia acontecendo. Já no capítulo 2 a gente viu o anjo do Senhor repreendendo os israelitas, falando já sobre a infidelidade de Israel. Então, infelizmente, o que vimos ali acontecendo no capítulo 1, logo em seguida a gente já vê que traz problemas, traz tropeços. Quando o povo se mistura com as nações pagãs, abandonando ali o culto ao Deus verdadeiro, que é o que Josué havia falado ao povo. Vocês vão cultuar a Deus, vão continuar tendo ele como Deus único, o povo confirmando. Mas aquela geração ali morre. E vamos ver, infelizmente, o povo caindo na idolatria. Como consequência, Deus permite que os inimigos subjuguem a Israel, levando ali sofrimento, levando também ao arrependimento. E quando Deus ele permite que os outros povos venham contra Israel e vençam, é como uma espécie de disciplina. Eles olham assim, caramba, estamos sendo punidos. Deus realmente havia alertado que se fizéssemos isso e aquilo, ele iria nos disciplinar, e é isso que está acontecendo. Então, o povo vai e começa a clamar por livramento, o Senhor levanta juízes para resgatá-los, as coisas começam a melhorar, mas com a morte daquele juiz, o povo volta a cair no mesmo pecado, iniciando aquele mesmo ciclo de declínio espiritual. Isso também se dá porque os juízes eram bons líderes ali, né, até alguns bem carismáticos, foram levantados ali por Deus para livrar Israel dos opressores, mas eram homens e mulheres que tinham falhas significativas. Podemos dizer uma falha aqui de cada um deles, né? Otoniel, Euúde, Débora, Gideão, todos ali tiveram alguma falha. E se formos olhar também para cada um desses, falar se eles tinham características para serem escolhidos por Deus, não. Todos ali, vamos ver que com o que nós lemos em Josué, que Deus pode usar qualquer um. Que eram pessoas ali que não eram capazes, humanamente falando, mas Deus os capacitou. E isso tudo é importante porque podemos aplicar isso hoje. Deus pode usar qualquer um. E me usa. Ele pode usar você. Então, meus irmãos, independente das suas limitações, entenda que Deus pode te usar. Apenas você pedir. Senhor, me capacite, enche com o teu Espírito Santo. Eu quero poder fazer mais para o seu reino. Quero fazer uma boa obra. Senhor, me dê dons espirituais. Me dê a palavra do conhecimento, de sabedoria. Me dê entendimento das coisas. Eu quero fazer mais. Eu quero conseguir ganhar almas para ti. Me dê discernimento espiritual. Então você vai pedindo a Deus e certamente você será usado grandiosamente. Amém? E vamos ver esse padrão acontecendo. E aí surge Sansão. E Sansão também, apesar da sua força, era um outro líder com comportamento impulsivo, seu comportamento moral muito questionável, mas isso também não impediu que Deus usasse Sansão ali para o seu propósito. E essa característica dos juízes aponta para a necessidade de um libertador perfeito. Será que é possível? A sucessão de líderes falhos demonstra que a verdadeira redenção não viria por meio de governantes humanos, mas sim através de um Salvador divino, como vamos ver se cumprindo no nosso Senhor Jesus no Novo Testamento. Os líderes falham, são humanos, mas o Senhor Jesus, próprio Deus em carne,
Ele é perfeito. Enquanto esteve aqui em terra, andou em perfeição. Ele jamais pecou. E morreu por mim, por você. Bem, meus irmãos, no livro de Juízes, temos então a idolatria para tudo que é canto, né? Chega a ser triste, né? E estressante, porque a gente vê toda hora Israel se afastando de Deus. Isso tudo porque eles adotavam os falsos deuses das nações vizinhas. Isso, infelizmente, não envolvia só aqueles rituais religiosos, mas era uma completa degradação moral e social também. Vamos ver a adoração a Baal, a Aserá, incluindo ali práticas de prostituição cultural e até mesmo sacrifícios humanos. E as consequências eram severas, porque Deus é justo, ele não deixa isso aí passar em branco. E aí Deus vai e permite que Israel fosse entregue às nações opressoras, conforme mencionei, com uma forma de disciplinar. Então, cada vez que eles se afastavam, eles enfrentavam ali períodos de escravidão, períodos de sofrimento. Isso reforça uma verdade espiritual que é essencial. Se afastar de Deus vai resultar em escravidão, seja física ou espiritual. Inclusive, a idolatria moderna pode ali não envolver estátuas, mas qualquer coisa que toma o lugar de Deus em nossas vidas. Qualquer coisa que toma o lugar de Deus em nossas vidas se torna um ídolo. E uma questão também interessante do livro de Juízes, ali no contexto patriarcal, Deus usou mulheres de maneira poderosa. Débora, né, a juíza ali, profetiza, uma estrategista militar. Temos Jael, né, uma mulher comum ali que teve coragem de executar um general inimigo. Vamos ver várias narrativas ali que mostram a redenção divina. E olha, mulheres sendo usadas. Mulheres sendo usadas. Isso é interessante porque muitos hoje, ainda infelizmente, em um contexto que a gente vê de direitos iguais, ainda querem limitar ainda o dom profético, né, de mulheres, o ensino de mulheres, fala, não, mulher tem que ficar quieta. Como isso hoje? Hoje a mulher já pode, hoje a mulher já tem voz na sociedade, já pode, além de votar, já pode ser votada, né? Pode ser presidente, governador, pode ser tudo, né? Não tem nada ali que se limite, até policial, né? Então nós temos ali em todas as esferas da sociedade que a mulher já está incluída. Então como é que vai dizer que a mulher hoje não pode ensinar, ser pastora? Então foi grandiosamente usadas essas mulheres na Bíblia em um contexto patriarcal e naquela época já era estranho, né, uma posição ali de mulher na liderança, mas aconteceu. Hoje é uma questão ali natural, amém? Então, vamos deixar aí as nossas, né, varoas, né, sendo usadas ali por Deus ainda nos dias de hoje, amém? Principalmente nos dias de hoje, porque certamente Deus se manifesta através de qualquer pessoa que está disposta a agir ali segundo a sua vontade. Então, se tem mulheres ali com o coração em disposição a Deus, deixem as ser usadas por Ele. Bem, vamos ver no Novo Testamento, também que é importante falar, mulheres desempenhando ali um papel que é essencial no ministério. Então, mulheres ali que andaram com Jesus ali, ó, como Maria Madalena. É o principal nome que nós temos, né? Estava sempre acompanhando ali. Outra mulher bastante usada, Priscila. Então, minhas irmãs, Deus valoriza e usa aquelas que estão dispostas a servi-lo, independente de posição social. Escutaram, homens? Independente se é homem ou mulher, Deus usa. Bem? Temos então a história de Gideão, e vamos ver ali tendo uma dificuldade humana
em confiar plenamente em Deus. Quando ele é chamado, ele apresenta ali uma certa dúvida na sua própria capacidade, pedindo ali: Senhor, eu exijo aí sinais, eu quero confirmar esse chamado divino. E mesmo recebendo provas e provas e sinais ali da presença de Deus, ele ainda fica temeroso e ele hesita. Ele, olha, eu não sou capaz. E o que Deus faz para provar? Quando ele chama, não há impossíveis. E quando ele chama, o mais fraco se torna o mais forte. Deus pega um exército de 32 mil homens e reduz para 300. Isso demonstra que a vitória não depende ali de força militar, mas da dependência dele. E vamos ver a derrota ali dos midianitas. E ali não foi um resultado da estratégia de Gideão, não foi resultado da força de Gideão, mas foi resultado da ação sobrenatural de Deus. E isso nos ensina, meus irmãos, que precisamos confiar em Deus. E isso vai nos ajudar a superar as inseguranças, porque Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. E vamos ver, né, após ali essa grande vitória, Gideão se recusando a ser rei. Ele vai e tem uma ideia de fazer um éfode, que é um colete sacerdotal. Ele vai e coloca na cidade, e aquilo foi recebido na cidade como um ídolo, levando de volta o povo à idolatria. E o filho de Gideão, Abimeleque, ele vai e demonstra ali um extremo ambicionismo, né? Uma extrema ambição, né? E ele começa, inclusive, a assassinar seus irmãos para manter o seu poder. Isso é um grande alerta, porque a busca pelo poder é uma questão ali, muitas das vezes, bastante complicada. A gente vê isso no meio político, no meio religioso, em qualquer lugar, no trabalho. Então, a busca por poder é um negócio muito complicado, porque a pessoa, né, na ganância, ela acaba sendo conduzida à ruína. Então, até mesmo aqueles que um dia foram usados por Deus podem cair. Aconteceu com Abimeleque e ele encontrou um fim trágico. Meus irmãos, nós precisamos ser direcionados por Deus. Ideias podem até parecer ali até bem intencionadas, mas se não estiverem na direção do Espírito Santo, no final, podem ser ferramentas de Satanás. Ideias bem intencionadas na direção do Espírito Santo podem ser usadas como ferramentas de Satanás. Para fecharmos aqui, meus irmãos, então, alguns temas abordados entre Juízes capítulo 1 e Juízes 9. Encerramos a leitura da semana. Vamos ver que precisamos obedecer totalmente a Deus. E isso é muito importante. Não existe obediência parcial. Meus irmãos, os perigos da idolatria são visíveis nesse livro. Cuidado com esses ídolos modernos. Qualquer coisa que vai tomar o lugar do Senhor em sua vida. Vamos ver a necessidade de líderes fiéis e ter uma confiança inabalável no Senhor. Cada história aqui contada ressalta aqui a fragilidade humana e também a fidelidade divina. Homens são falhos. Eu sou falho. Certamente você é falho. Mas precisamos pedir: Senhor, nos aperfeiçoe. Senhor, tem alguma conduta em mim que tem sido errada? Me ajude, me endireite
os meus caminhos e direitos as minhas veredas. Senhor, esteja, Senhor, comigo. Que o seu Espírito esteja me acompanhando. Assim como Gideão ele precisou aprender a confiar, meus irmãos, nós também devemos aprender a ter total dependência no Senhor. Vamos ver sobre as mulheres de juízes, inclusive, que tiveram papéis fundamentais na redenção. Vamos ver mulheres como sendo juízas. E a verdade é que todos no reino de Deus são chamados para cumprir um propósito. Você foi chamado para cumprir um propósito. No Novo Testamento vamos ver Jesus, que é o juiz perfeito. Se você está lendo aí o livro de Juízes e está coçando a cabeça, caramba, como assim? O que ele está fazendo lá? Que isso? Jesus é aquele que foi dos céus, veio até a terra para libertar o seu povo de uma escravidão ainda maior, o pecado. E nós vemos que, diferente desses juízes temporários, a sua salvação é eterna. E nós somos chamados para adorar em espírito e em verdade. O livro de Juízes nos prepara a entender, meus irmãos, a necessidade de um rei justo, de um rei eterno. Israel precisava mais do que esses libertadores temporários. Precisava de um Messias. E o Messias veio e o seu reino é chegado. E essa lição, ela tem que ser entendida hoje, porque sem Jesus nós vamos continuar presos no ciclo de apostasia. Mas nele nós encontramos a verdadeira libertação. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente. Tenha uma semana abençoada e vamos seguindo aí firme com a leitura da semana. Um abraço. Fica na paz.